A primeira coisa que o homem fez depois de voltar ao dia anterior ao apocalipse foi abater todas as vacas da fazenda de sua família. Essas vacas eram o sustento de toda a família Zou. Os aldeões que viram isso ficaram pasmos, sussurrando que ele tinha enlouquecido completamente. A ex-namorada dele estava por perto, zombando dele. Mesmo que você venda todas aquelas vacas, ainda não é suficiente para cobrir o meu dote de 80 mil. Além disso, eu já encontrei um namorado rico para assumir. Você deveria simplesmente desistir. Antes que ela pudesse terminar, Zhou Juo interrompeu. Vá embora. Não perca meu tempo. Tenho vacas para matar. Ele sabia que ninguém ao seu redor entenderia, porque só ele sabia, daqui a 3 horas, o inferno estava chegando. O fim não começaria com os humanos, começaria com os animais. Os animais de criação seriam os primeiros a sofrer mutações, tornando-se sedentos de sangue e selvagens, atacando tudo que estivesse vivo. Depois, o vírus se espalharia para os humanos, mais rápido do que se poderia imaginar. Dentro de um mês, o mundo cairia. Em sua vida passada, ele assistiu impotente enquanto sua família morria na sua frente, mas desta vez, ele jurou que isso não aconteceria novamente. Nesse momento, os pais de Zhou Guo chegaram em pânico. Seu pai gritou: "O que está acontecendo?" Se houver um problema, converse sobre isso. Como devemos viver se você matar todo o nosso gado? No momento em que Zhou Juo ouviu suas vozes, ele parou. A faca escorregou de sua mão e caiu no chão. Ele correu para frente e os abraçou. Sua voz tremia. "É tão bom ver vocês novamente. Desta vez, juro que vou te proteger, custe o que custar." Seus pais o olharam, completamente confusos com seu comportamento estranho, mas Zhou Juo não parou. Ele disse: "Não há tempo para explicar, vocês só precisam confiar em mim. Precisamos matar todo o gado agora e vender a carne, cada minuto conta." Seu pai olhou nos olhos do filho, hesitou por um momento, então assentiu. "Tudo bem. Eu confio em você." Afinal, o filho dele era o único formado na faculdade na vila. Se ele estava tão sério, ele tinha que saber algo que eles não sabiam. Sua mãe deu um longo suspiro, arregaçou as mangas e silenciosamente juntou-se à matança. Os espectadores olharam em descrença. A família toda enlouqueceu, não é? Zhou Juo verificou a hora. Faltavam apenas algumas horas antes de tudo desmoronar. Ele se virou para a multidão e gritou: "Preciso de 3 caras para ajudar a abater o gado. 800 yuan cada um à vista." Os homens ociosos em volta se animaram instantaneamente, empurrando e gritando uns com os outros por uma chance de ganhar dinheiro rápido. Sem perder um segundo, Zhou Juo ligou para um açougueiro local e vendeu toda a carne bovina pela metade do preço, com uma condição: somente em dinheiro e rápido. Seus pais assistiram em silêncio, doloridos, enquanto as vacas que criaram por anos foram reduzidas a carne e dinheiro em poucas horas. Mas Zhou Juo não parou para explicar. Ele colocou o dinheiro no bolso e disse: "Tenho que ir para a cidade." Antes de sair, ele se virou e lhes disse firmemente: "Fiquem dentro, não importa o que ouçam, não abram aquele portão, esperem por mim." Então ele pulou na caminhonete e saiu em alta velocidade pela estrada de terra. Primeiro ele comprou tudo o que podia encontrar para a autodefesa. Depois, ele invadiu a farmácia, esvaziando as prateleiras de todos os suprimentos de emergência em estoque. Mas ainda havia uma coisa que Zhou Juo precisava mais do que qualquer outra: pólvora. Ele sabia que nos estágios iniciais do apocalipse, quem tinha poder de fogo tinha controle. Ele levou o resto de seu dinheiro para uma pequena fábrica que na superfície fazia fogos de artifício, mas a portas fechadas eles lidavam com pólvora ilegal. O mais interessante, o dono do lugar era ninguém menos que Lin Jie, o cara que roubou sua namorada. Zhou Juo entrou e jogou uma sacola cheia de dinheiro na mesa. Lin Jie levantou uma sobrancelha, então começou a rir. "Bem, veja quem está de volta. Ainda está preso naquela garota, hein? O que é isso? Dinheiro de dote? Você está tentando reconquistar a Likon com explosivos?" A expressão de Zhou Juo nem sequer tremeu. "Estou aqui para negócios. Quanto pó você ainda tem? Eu vou levar tudo." O sorriso de Lin Jie congelou. Seu tom mudou, agora cauteloso. "Somos uma empresa legítima. Não lidamos com nada suspeito." Zhou Juo sorriu. "Tem certeza? Porque no ano passado havia essa mulher em um casaco azul encontrada perto da montanha de trás. Devo desenterrá-la e perguntar o que realmente acontece aqui." O rosto de Lin Jie ficou pálido. Gotas de suor se formaram em sua testa. Depois de uma longa pausa, ele se virou para a mulher ao lado dele. "Li Qin, leve-o para o armazenamento." Quando Zhou Juo saiu, Lin Jie recostou-se, rindo friamente. "Então, alguém realmente sabe sobre aquele pequeno segredo?" Seus olhos se estreitaram com malícia. "Bem, acho que ele não vai estar por perto por muito mais tempo." Zhou Juo voltou para casa com suas compras e rapidamente chamou seu irmão mais velho para ajudar a descarregar.
Mas o irmão dele tinha más notícias. A irmã mais nova deles, que estava estudando na cidade, ainda não tinha voltado. Jojo congelou. Em sua vida passada, ela já estaria em casa a esta altura. Será que suas ações antecipadas desencadearam um efeito borboleta? Só restavam 30 minutos antes do início do surto. Sem dizer mais nada, ele pulou de volta na caminhonete e acelerou em direção à cidade. "Não saia de casa!" ele gritou por trás dele. "Não importa o que você ouça, não abra a porta até eu voltar." Os pneus chiaram enquanto ele pisava no acelerador, correndo em direção à escola. Ele sabia que a maioria das infecções no primeiro dia começavam com animais, mas as escolas estavam lotadas de pessoas, e quando chegasse lá, o caos estaria armado. De repente, o caminhão sacudiu violentamente, como se tivesse atingido algo. Jojo pisou nos freios e saltou para verificar. Um cão mutante estava deitado na estrada, estremecendo, seus olhos brilhando em vermelho sangue, presas pingando com uma gosma preta espessa. O surto já havia começado. Enquanto isso, as notícias de Jojo matando seu gado já haviam se espalhado na escola Qingshan. Sua irmã mais nova, Jo-Ying, foi imediatamente rotulada como a esquisita da escola. Na aula, Lee Xiaoya viu Jo-Ying ficar quieta e se sentiu mais confiante com cada palavra. Agitando o telefone, ela zombou. "Sua família inteira é maluca. Seu irmão da faculdade matou todas as suas vacas só para se casar com uma garota da vila? Patético." Jo-Ying retrucou. Ela bateu na mesa e derrubou o telefone da mão de Lee Xiaoya. Bem nesse momento, a professora entrou, viu a bagunça e confiscou o celular sem dizer uma palavra. Após a aula, enquanto Jo-Ying ficou para limpar, Lee Xiaoya a surpreendeu. Ela a empurrou para o chão e sacou um estilete. "Você quebrou meu celular, esquisita. Hora de pagar por isso." Mas antes que pudesse se mover, seu corpo começou a convulsionar violentamente. Um jato de sangue negro jorrou da boca dela. Ela desabou, sufocando e vomitando descontroladamente. Jo-Ying gritou e cambaleou em direção ao corredor em pânico. Toda a escola já estava em caos. Gritos de dor, pedidos de socorro e o som de puro horror ecoavam por todos os corredores. Jo-Ying mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Um colega de classe zumbificado, com olhos esbugalhados e boca escancarada, avançou sobre ela. Ela caiu de terror, paralisada no chão. O zumbi errou, caindo de cara no chão, com um baque assustador. Nesse momento, Lee Xiaoya saiu cambaleando da sala de aula, agora completamente transformada. Seu corpo se contorcia de forma estranha, com um sorriso grotesco estampado no rosto. Ela gritou e correu direto para Jo-Ying, mas bem antes do impacto, bam! Jojo chegou bem a tempo, dando um chute voador que lançou Lee Xiaoya pelo corredor. Arrebentando uma janela, o outro zumbi se levantou. Jojo não hesitou. Ele sacou sua lâmina curta em um movimento rápido. Em um único flash de aço, a cabeça do zumbi atingiu o chão antes do corpo. Jo-Shue se virou e viu sua irmãzinha, Jo-Ying, tremendo e chorando. Tentando aliviar o clima, ele brincou. "Vamos lá, eu consegui ouvir você gritando da cidade vizinha." A escola estava completamente invadida agora. Gritos ecoaram de todas as direções. Jo-Shue agarrou sua mão. "Vamos, não há tempo a perder." Eles correram para o estacionamento. Dentro do carro, Jo-Ying forçou um sorriso trêmulo. "Isso foi intenso." "Tem certeza de que isso não é a filmagem de um filme de terror?" Jo-Shue olhou e viu através da fachada dela. Ele falou gentilmente. "Você pode chorar, sabia? O mundo mudou e precisamos aprender a viver nele. Mamãe, papai e irmão mais velho, eles estão em casa e estão seguros." Jo-Ying finalmente conseguiu dar um sorriso fraco. Mas de volta à sua aldeia, sob a ilusão de paz, o perigo já estava se formando. Quando chegaram em casa e confirmaram que todos estavam seguros, Jo-Shue se assentiu. "Preciso encontrar alguém", ele disse baixinho. A mãe dele começou a protestar, mas Jo-Ying interveio. "Deixe-o ir", ela disse com a voz calma e resoluta. A garota que acabara de correr por sua vida agora via claramente, seu irmão já não era mais o mesmo homem que costumava ser. Jogi sentiu algo se agitar dentro dele, uma estranha energia surgindo do caos interior. Era algo bruto, indomado, mas cheio de possibilidades infinitas. Seus pensamentos se voltaram para uma figura de sua vida passada, um guerreiro solitário, que atravessava a maré de zumbis como um fantasma. Se ele pudesse encontrar esse homem nesta vida, seria um aliado inestimável. Enquanto isso, no prédio do comitê da aldeia, Xia Bingbing estava se apoiando contra a porta com todas as suas forças. Ela ainda acreditava que os aldeões estavam apenas em pânico, sem compreender totalmente a ameaça. Crack!
Uma grande mão azulada e acinzentada, de repente, quebrou a porta de madeira. Segundos depois, zumbis ensanguentados forçaram a entrada, rosnando e arranhando. Os funcionários da vila ficaram paralisados de terror, completamente dominados. Quando toda a esperança parecia perdida, a janela se quebrou. Jolt avançou, lâmina brilhando. Em um piscar de olhos, os zumbis caíram um após o outro. Ele correu para o lado de Xia Bingbing, segurando suavemente seu rosto e verificando qualquer sinal de infecção. Só quando ele viu que não havia sangue ou marcas de mordida, ele soltou um suspiro silencioso de alívio. Esta era uma mulher que em sua vida passada era fria, autoritária e quase intocável. E, no entanto, agora ela parecia frágil, quase humana. Naquele momento, o homem de óculos gritou: "Por que você os matou?" Aqueles eram nossos vizinhos, pessoas com quem vivemos por anos. Joji exalou lentamente, tentando manter a calma. Eles não são mais humanos. Uma mordida, ou até mesmo uma gota de sangue infectado, é tudo o que precisa. Eles são zumbis agora. O homem ajustou os óculos, a voz aumentando. Zumbis? Esse é o velho Zhang. Ele estava apenas procurando por sua neta desaparecida. Devemos chamar a polícia. Deixe as autoridades lidarem com isso. Naquele momento, Lin Ji saiu da sala dos fundos, batendo palmas lentamente com um sorriso presunçoso. Uau, um verdadeiro durão, hein? Qual é o próximo passo? Vai dizer que o governo também faz parte da conspiração? Ele zombou. Zumbis? Por favor, você tem lido muitos romances na web. Seu tom de zombaria atiçou o pânico da multidão em raiva. Alguns começaram a gritar que Zhou Shui deveria ser amarrado e entregue à polícia. Justo quando o caos estava prestes a estourar, Xia Bingbing avançou e gritou: "Chega! Zhou Shui acabou de salvar nossas vidas." Acredite no que quiser, mas aqueles aldeões não estavam mais agindo como humanos. Joji lançou um olhar de gratidão para Xia Bingbing e então falou firmemente: "Se você ainda não acredita em mim, posso mostrar a verdade. Vamos para a floresta atrás da montanha." Os olhos de Lin Jie se estreitaram. Ele já havia notado o comportamento estranho de Zhou na cidade, acumulando armas e suprimentos. Agora, ele estava quase certo de que esse cara sabia de algo. Se Zhou tiver algo que possa me expor, pensou Lin Jie com seriedade, então ele tem que morrer de qualquer jeito. Com um sorriso falso, ele reuniu alguns de seus capangas e disse que iria junto, só por precaução. Wen Xiaobingbing e o homem de óculos, Huang Tao, também se voluntariaram para se juntar. Ela estava preocupada com os aldeões, e Huang Tao ainda não tinha notícias de sua esposa desaparecida. O chefe da aldeia tinha saído mais cedo naquele dia para investigar os desaparecimentos e não tinha retornado. Quando o grupo chegou à montanha de trás, eles rapidamente encontraram seu veículo abandonado estacionado perto da floresta. Jogi tocou o capô, ainda quente. "Ele não saiu há muito tempo", murmurou, com os olhos se estreitando. Peças de sua memória de vida passada começaram a se encaixar. Se as coisas acontecerem do mesmo jeito, esta floresta pode ser o marco zero do primeiro surto de zumbis. Mas mesmo após vasculhar toda a montanha, o grupo não encontrou nada. Isso foi até que Zhou Jue notou uma estranha entrada de caverna, escondida entre as pedras. O chão estava manchado de sangue e o ar cheirava a podridão. Tudo gritava que zumbis haviam passado por ali. "Eu vou entrar e verificar", Zhou Jue disse sem emoção. Lin Jie zombou, imediatamente insinuando: "Ou talvez você esteja apenas indo para destruir as evidências." "O quê? Escondendo sua cena de crime ali?" Zhou Jue lançou-lhe um olhar frio. "Se você está com medo, fique aqui. Caso contrário, siga-me e cale-se." Assim que Zhou Jue deu um passo em direção à caverna, uma figura surgiu das sombras. "Ah, Xin!" Huang Tao gritou de alegria. Era sua esposa desaparecida. Ele correu para frente, braços abertos. Mas no segundo seguinte, a Xin mostrou os dentes e foi direto para sua garganta. "Não toque nela!" Zhou Jue gritou. Num piscar de olhos, ele avançou, enfiando sua lâmina entre suas mandíbulas. Sem hesitar, ele empurrou a lâmina profundamente e a matou. Ao se virar para verificar Huang Tao, o homem soltou um grito quebrado e balançou um bastão de madeira em sua direção. "Você a matou! Você assassinou minha esposa!" Zhou Jue o derrubou no chão, rosto sério, em silêncio. Zhou Jue permaneceu calmo, sua voz baixa e pesada. "Eu entendo que você está sofrendo, mas a Xin já se foi. Ela se virou. Eu não tive escolha. Estou tentando manter o resto de nós vivos." Huang Tao cambaleou de pé, sua voz rachando de tristeza e raiva. "É fácil para você dizer."
E se eu matasse sua família na sua frente? Você conseguiria ficar tão calmo assim? As palavras atingiram Zhou Jue como um tapa. Sua mente voltou à sua vida passada, aos corpos de seus entes queridos deitados frios e quebrados, encharcados de sangue. Sua respiração parou. Então, com um rosnado, ele agarrou Huang Tao e o ergueu no ar como se ele não pesasse nada. Seus olhos se tornaram afiados como lâminas. Nesta vida, ninguém ameaça minha família e sai impune. Ele levantou sua lâmina e do lado, a voz de Lin Jian interveio com uma risada zombeteira. Bem, olhe só pra você. Talvez você não seja tão diferente dos monstros, afinal. Naquele instante, uma mão forte atingiu o pulso de Zhou Jue, interrompendo o golpe. Então, Bum, à frente, o enviaria ao chão. Uma voz familiar rosnou. Saia dessa, idiota! Em pé sobre ele, com o rosto sombrio mas firme, estava seu irmão mais velho, Zhou Ming. Zhou Ming olhou para Huang Tao, que ainda estava perdido na agonia de perder sua esposa. Ele de repente gritou. Você viu no que ela se transformou? Ninguém queria isso. Se você precisa culpar alguém, me culpe. A morte dela é culpa minha também. Mas agora você precisa se recompor. Você é um líder da aldeia, droga. Essas pessoas ainda precisam de você. Huang Tao tremia, cerrando os punhos. Então, finalmente deu um lento e quebrado aceno de cabeça. A tensão finalmente se quebrou. Naquele momento, um grito fraco ecoou da caverna. Socorro! Alguém, socorro! Era a voz do chefe da aldeia. Mas Zhou Jue congelou, franzindo a testa. Algo parecia errado. O tom era muito controlado, muito humano. Um dos capangas de Lin Ji revirou os olhos e zombou. Que bando de bebês assustados. Vou tirá-lo eu mesmo. Com isso, ele entrou na caverna com confiança. Ele não foi muito longe. SCHNK. Um som de corte úmido rompeu o silêncio. Seu tronco foi cortado ao meio na cintura, sangue jorrando para todo lado. Um zumbi grotesco arrastou sua metade superior, depois a jogou de lado como lixo. Atrás dele, centenas de olhos vermelhos brilhantes iluminavam a escuridão. A horda havia despertado. O que Zhou Jue viu estava muito além do que ele havia imaginado. O número de mortos-vivos saindo da caverna era absolutamente impressionante. Mesmo que ele conseguisse lutar para sair, como poderia proteger tanto Summer quanto seu irmão? Felizmente, os irmãos Zhou tinham treinado desde a infância com um mestre de artes marciais militares aposentado. Suas habilidades eram nada menos que de elite, boas o suficiente para igualar lutadores profissionais. Mire na cabeça, eles são sensíveis à luz direta. Avisou Zhou Jue. Os irmãos se moveram em perfeita sincronia, cortando e esquivando, limpando a área imediata em poucos minutos. Enquanto isso, Lin Jai já havia se escondido atrás de uma árvore, com tanto medo que nem conseguia respirar. Mas no fundo da caverna, o mesmo grito assustador de ajuda ecoou novamente. Zhou Duo e Zhou Ming trocaram um olhar. Vocês voltem. Zhou Duo disse com firmeza. É muito perigoso daqui em diante. Vocês só nos atrasariam. Então, sem hesitar, os dois entraram na escuridão. Não muito tempo depois, Zhou Jue parou abruptamente. Um cadáver estava à frente, ressecado como uma casca, o coração completamente ausente. Aquela mesma voz chamou novamente, sussurrando de forma sobrenatural pelo ar. Zhou Ming ergueu sua lanterna varrendo a caverna. Ali, sentado de costas para eles, estava o chefe da aldeia, silencioso, imóvel, e então ele se virou rapidamente. Rosto pálido, olhos vazios, e de seu peito, tentáculos começaram a se desenrolar. A criatura avançou contra eles com uma velocidade aterrorizante. Zhou Jue reagiu instintivamente, cortando sua lâmina em direção à cabeça dela. Mas no momento em que a lâmina atingiu, ele soube que algo estava errado. Ela mal se mexeu. Aquilo não era um zumbi comum. Era um mutante. No instante seguinte, tentáculos chicotearam e lançaram Zhou Jue contra a parede da caverna. O feixe de luz da lanterna de Zhou Ming iluminou o rosto da criatura, e ela guinchou, recuando violentamente da luz. Eles aproveitaram o momento e saíram correndo da caverna. Ofegante, Zhou Ming virou-se para o irmão, atônito. Que diabos era aquela coisa? Zhou Jue exalou lentamente. Acho que estamos vendo uma infecção entre espécies. Algum tipo de recombinação genética entre animais e humanos. Não é mais apenas mortos-vivos. Evoluiu. Ele assentiu em direção ao escuro e profundo poço da mina. Meu palpite, há um ninho inteiro de morcegos mutantes lá dentro. E aquilo era uma variante de segunda fase, provavelmente uma vez o chefe da aldeia. Zhou Jue olhou para a lua cheia. Ainda bem que esta noite está clara. Essas coisas temem a luz.
eles não vão sair facilmente. Zhou Ming olhou para ele com descrença. Desde quando você se tornou virologista? Zhou Zuo deu de ombros, meio sorrindo. Acho que assisti documentários demais antes do mundo ir para o inferno. Eles estavam prestes a voltar, planejando retornar no dia seguinte com o equipamento adequado. Tive que lidar com o mutante, quando de repente, uma enxurrada de olhos vermelhos brilhantes explodiu da caverna. Era uma horda de morcegos mutantes. O céu escureceu num instante, a luz da lua engolida por asas. Aproveitando o caos, o zumbi mutante lançou-se para a frente como uma bala de canhão, atingindo Zhou Ming com um golpe brutal e o mandando voar. Um de seus tentáculos chicoteou, quebrando a lanterna que Zhou Zuo segurava. A intenção da criatura era clara. Ele tinha se fixado em Zhou Ming como seu alvo. Zhou Zuo cerrou os dentes e puxou com toda a sua força, mas foi inútil. O poder do monstro era avassalador, muito além do que qualquer humano poderia resistir. Assim que as mandíbulas da criatura estavam prestes a fechar em torno da mão de Zhou Ming, Zhou Zuo ficou congelado em horror impotente. Então, do nada, um carro veio acelerando para a cena. A porta se abriu com um estrondo, e atrás do volante estava Xia Bingbing. Ela mirou sem hesitação e atropelou o zumbi mutante, lançando-o para longe. Zhou Zuo não perdeu a abertura. Ele correu para frente e deu o golpe final, encerrando a vida da criatura de vez. Quando perceberam que o monstro era na verdade o chefe da aldeia, Xia Bingbing ficou visivelmente abalada. Zhou Ming exalou profundamente, sua voz cansada mas sincera. Se você não tivesse aparecido quando apareceu, nós estaríamos mortos agora. Mas antes que pudessem recuperar o fôlego, o rosto de Zhou Zuo ficou pálido. Ele havia notado, no fundo do antebraço de Zhou Ming, uma marca de mordida clara. Zhou Ming deu um leve e cansado sorriso. Sinto muito, irmãozinho. Você vai ter que cuidar da família agora. E quanto ao que vem a seguir, não preciso dizer preciso. Aquelas palavras cortaram Zhou Zuo como uma lâmina, porque no fundo, ele já sabia que teria que ser o único a acabar com o sofrimento de seu irmão. Olhando para seu irmão infectado, Zhou Zuo estava tomado pela culpa. Ele acreditava que renascer lhe daria a chance de mudar o destino, de proteger sua família. Então por quê? A história estava se repetindo? De repente, seus olhos se fixaram no cadáver do mutante. Ele correu até lá, arrancou a lâmina do crânio da criatura e começou a golpear sua cabeça repetidamente, sem parar, com sangue espalhando por toda parte. Zhou Ming, pensando que seu irmão tinha enlouquecido de tristeza, gritou: Zuo, o que você está fazendo? Pare com isso! Xia Bingbing também chamou por ele, tentando puxá-lo de volta. Mas Zhou Zuo não parou, porque algo lhe veio à mente. Ele se lembrou que zumbis de alto nível absorvem energia viral dos mais fracos e a condensam em um núcleo cristalizado escondido no fundo de seus crânios. Poucos instantes depois, ele o encontrou, um cristal escuro de cor de sangue, aninhado na parte de trás do cérebro da criatura. Ele se virou para Zhou Ming, sua voz firme, olhos ardendo de esperança. Você ainda não se transformou. Ainda há tempo, e com isso, ele estendeu o cristal. Zhou Zuo falou, com uma voz pesada. Este é um núcleo zumbi, formado por matéria viral concentrada. Ele compartilha a mesma origem do que está em seu corpo. Se você tomá-lo, há uma chance de que você possa evoluir para um tipo imune aprimorado. Mas também há uma chance de você se transformar em um daqueles monstros. Zhou Ming mal olhou para ele antes de engoli-lo sem hesitação. Shikyo, evitas-lhe que eu esteja a mal, foi a mal que eu au. Então, quando começa a funcionar, Zhou Zuo respondeu de forma direta, dentro de 2 dias. Zhou Ming acenou com a cabeça, virando-se para a caverna. 2 dias. Se eu não sair até lá, feche a entrada. Mas se eu sair com superpoderes, é melhor você não ficar com ciúmes. Observando seu irmão se afastar tão casualmente, Zhou Zuo finalmente sentiu o peso em seu peito aliviar um pouco. Ele acreditou nele. Com um leve sorriso, ele sussurrou: Eu estarei esperando. Escondido atrás de uma árvore próxima, Lin Ji estava espionando toda a conversa. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Então é assim? Tudo bem, então. Deixe-me ajudar a acelerar as coisas. Na manhã seguinte, quando o sol começou a nascer, Zhou Ming irrompeu no quarto de Zhou Zuo em um traje completo de batalha faça você mesmo. Mano, hora de acordar. Zhou Zuo virou a cabeça e deu a ela um olhar de desespero. O que você está vestindo? Você parece algo saído de um cosplay de ficção científica ruim. Zhou Ming se encheu de orgulho. Você disse que precisávamos reforçar nossas defesas.
Fiquei acordado a noite toda fazendo esta armadura. Bem legal, né? Ela esperou, esperando elogios. Apenas para Zhou casualmente estender a mão e cutucar a armadura com um dedo. Zhou Ying saiu rolando da sala como um barril rolante. Zhou olhou impassível. Essa é a sua armadura? O que você vai fazer quando os zumbis aparecerem, rolar até a morte? Balançando a cabeça, ele saiu apenas para ver seu pai equilibrado em uma escada, empilhando tijolos para reforçar a parede do pátio. O Sr. Zhou o viu e gritou: Zhuo, você está de pé! Ele pulou da parede, pegou um barril de pólvora preta nas proximidades e caminhou com um grande sorriso. Onde você conseguiu este material? Vamos lá, deixa seu velho brincar com alguns barris. Zhou suspirou. Pai, isso é pólvora, não um brinquedo. Mas o senhor, Zhou já havia colocado o barril sobre o ombro, correndo com uma risada. Apenas um. Você é muito pão duro. Vendo seu pai extremamente animado, Zhou murmurou: Por favor, não exploda a casa. De repente, um estrondo alto veio do quintal lateral. Ele se virou e viu sua mãe, frigideira amarrada na cabeça, empunhando um tridente, pés plantados em um rolo de yoga, treinando com sua irmãzinha, que estava imitando seus movimentos. Zhou olhou para a cena e pensou consigo mesmo. Sim, definitivamente mãe e filha. Então ele perguntou em voz alta: Mãe, tem café da manhã hoje? Sem virar a cabeça, ela respondeu: Faça o seu próprio. Estou ocupada. E voltou a aperfeiçoar sua técnica com o garfo. Zhou suspirou novamente. Acho que vou pegar uma refeição grátis com o tio Niu. Xia Bingbing estava parada na porta de Zhou por um tempo, prestes a apertar a campainha, quando a porta se abriu por dentro. Zhou saiu. Surpreso. Você está aqui? O que está fazendo fora? Xia Bingbing abaixou a cabeça hesitando. Então, como que reunindo coragem, ela olhou para cima e disse alto: Eu preciso da sua ajuda com algo. Zhou piscou. Ajudar com o quê? Nesse momento, a mãe dele também veio até a porta. Quando ela viu quem era, ela sorriu calorosamente. Ah, Bingbing, entre. Xia Bingbing fez um aceno cortês. Obrigada, tia, mas não vou ficar muito. Estou aqui para falar com Zhou. Ela se virou para ele, seu tom sério. O comitê da vila começou a organizar as defesas. Está indo bem até agora, mas entrei em contato com a delegacia de polícia do condado na noite passada, e desde então, nada, nenhuma mensagem, e esta manhã, nenhum sinal. Zhou rapidamente verificou seu telefone, sem sinal. Ele franziu a testa. Isso é estranho. Isso não aconteceu da última vez. Xia Bingbing continuou com a voz tensa. Não parece certo. Se formos cortados, podemos perder algo crítico, como suporte chegando. Ela encontrou seu olhar. Zhou, preciso que você venha comigo ao município. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Zhou ficou em silêncio, claramente preocupado com o que Xia Bingbing havia dito. Sentindo sua hesitação, Xia Bingbing fez uma reverência profunda. Sinto muito. Eu sei que seu irmão passou por um inferno ontem, e agora estou pedindo para você correr outro risco. Ela levantou o olhar, olhos firmes. Mas eu tenho que ir ao condado para descobrir o que está acontecendo. É minha responsabilidade. E você? Você é o melhor lutador que eu conheço. Você entende essas criaturas melhor do que ninguém. Naquele momento, a mãe de Zhou Jihua entrou e interrompeu gentilmente. Já chega, Bingbing. Se não fosse por você ontem, meu filho tolo poderia não ter voltado de todo. Xiao Bingbing virou-se para a voz surpreso. A senhora Zhou acrescentou: O que aconteceu com Ming foi escolha dele. Não se culpe, Bingbing, espere aqui um momento. Então ela se virou para o filho. Zhuo, venha comigo. Zhou Jihua olhou para a mãe e a seguiu para dentro da casa. Lá dentro, ela ficou em silêncio, mexendo em uma antiga prateleira de madeira. Sem se virar, ela falou suavemente: Zhuo, seu pai e eu somos seus pais. Não devemos te prender. Somos feitos para te proteger, não para te sobrecarregar. Olhe para você, todo crescido, e ainda fazendo sua irmãzinha se preocupar. Com isso, ela puxou uma lâmina longa, envolta em um pano velho. O tempo o envelheceu, mas sua lâmina ainda brilhava levemente. Zhou Jihua e Xiao Bingbing caminharam lado a lado, dirigindo-se para o condado. Atrás deles, a mãe de Zhou ficou quieta no portão, observando até que suas figuras desaparecessem na distância. Um leve sorriso apareceu em seu rosto, enquanto murmurava para si mesma. Aqueles dois formam uma dupla e tanto, não é? Enquanto isso, no fundo da caverna, Zhou Ming estava parado, esperando que seu corpo reagisse ao núcleo do zumbi que ele acabara de engolir.
De repente, ele ouviu o som de passos se aproximando. Pensando que fosse seu irmão, ele abriu a boca. Zhuo, espera, não se aproxime ainda. Então ele sentiu algo úmido escorrendo pelas suas botas. Franzindo a testa, ele mergulhou um dedo no líquido e o levou ao nariz. No momento em que cheirou, sua expressão mudou. Gasolina. Antes que pudesse reagir, uma faísca se acendeu na entrada da caverna. Uma explosão ensurdecedora ocorreu. As chamas atravessaram o túnel e Zhou Ming foi engolido pelo incêndio num instante. Enquanto isso, Zhou Jihua e Xiao Bingbing estavam na estrada, dirigindo-se ao condado em busca de ajuda. Xiao Bingbing estava sentado no banco do passageiro, olhando nervosamente pela janela, cantarolando suavemente uma melodia, completamente desafinado. Zhou Jihua deu uma olhada de lado e não pôde deixar de pensar. Uau, ela realmente não tem noção de tom. Notando seu olhar, Xiao Bingbing corou levemente e murmurou. Desculpa, eu canto quando estou nervosa. Sei que soa terrível. Mas Zhou Jihua não estava rindo. Na verdade, ele sentiu um calor estranho. Ela estava claramente assustada, mas ainda se forçando a seguir em frente. Sim, ele pensou. Essa é a Xiao Bingbing que eu conheço. Com tantas variáveis inesperadas desta vez, ele percebeu que não podia confiar apenas nas memórias de sua vida passada. E a sensibilidade dela aos zumbis, isso era algo em que ele tinha que confiar. Sem aviso, ele disse, Xiao Bingbing, você deveria vir ficar na minha casa. Ela congelou, virando-se para olhá-lo com as bochechas ligeiramente coradas. Por que eu faria isso? Ela perguntou suavemente. Zhou Jihua nem percebeu a mudança no tom dela. Ele ainda estava preso em seus pensamentos. Se eu contasse a ela sobre seus futuros poderes, ela nunca acreditaria em mim. Então, em vez disso, ele apenas disse claramente, porque eu preciso que você esteja segura. Não posso me dar ao luxo de perder você. Assim que Xiao Bingbing, ainda com as bochechas coradas, estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, Zhou Jihua de repente franziu a testa. Mais à frente, a estrada estava completamente bloqueada por um enorme deslizamento de terra. Eles rapidamente saíram do carro para inspecionar. Olhando para a montanha de entulhos, Xiao Bingbing suspirou em frustração. Não há como chegarmos ao condado assim. Zhou Jihua não respondeu imediatamente, mas por dentro ele estava tenso. Esta estrada estava bem na minha vida passada. Algo mudou. Não só o tempo, mas todo o caminho. Se esta rota estiver realmente bloqueada, teremos sérios problemas com suprimentos futuros. Ele finalmente exalou. Vamos voltar para a vila. Vamos encontrar uma solução. Xiao Bingbing assentiu em silêncio. No caminho de volta, a mente de Zhou Jihua estava a mil. Eles tinham suprimentos suficientes para aguentar por enquanto, mas sem sinal, sem saída. Tudo parecia estar se fechando. De repente, clunk, o carro deu um solavanco violento. Então, começou a deslizar em direção à borda da ponte. Zhouji pisou no freio, segurando o volante firme. Com um chiado dos pneus, o veículo parou a poucos centímetros de cair da borda. Tenho que dizer, estou impressionado. Eles olharam para cima e viram Lin Ji agachado no corrimão, girando uma pistola entre os dedos, seus olhos cheios de ameaça. Zhouji olhou friamente para cima. O que você quer? Lin Ji zombou. O que eu quero? Você eliminou metade da minha equipe na noite passada. Como líder deles, eu não posso simplesmente deixar isso passar, posso? Ele pulou para baixo e começou a caminhar em direção a eles lentamente, passo a passo. Zhouji zombou. Quer vingança? Então vá brigar com os zumbis, não conosco. Seus olhos se estreitaram. Mas depois da maneira como você se acovardou na noite passada, duvido que você tenha coragem. Isso foi o suficiente. O rosto de Lin Ji se contorceu de raiva. Seu filho da... Eu vou te matar aqui mesmo! Zhouji calmamente descansou a mão no cabo de sua lâmina, um sorriso frio se formando. Vá em frente, me teste. Mas assim que a tensão atingiu seu pico, Lin Ji de repente virou sua arma e atirou em Xiao Bingbing sem aviso. O tiro ecoou. Ela caiu, sangue se espalhando pela camisa. Zhouji congelou. Seus olhos se arregalaram. Lin Ji, ele rugiu. Seu desgraçado doente. Lin Ji explodiu em risadas. Assim é melhor. Sim, agora você está sentindo isso. Ele sorriu cruelmente. Se eu quiser machucar você, vou atrás daqueles de quem você mais gosta. Lin Ji sorriu maliciosamente. Ah, certo.
Quase me esqueci de te contar, vi seu irmão ser mordido ontem à noite. Você não conseguiu se forçar a acabar com ele, não foi? Então, eu te fiz um favor e explodi toda a mina. Zod congelou, como se tivesse sido atingido por um raio. Num piscar de olhos, seus olhos ficaram vermelhos. Com um grito, ele sacou sua lâmina e avançou contra Lin Ji. Lin Ji sorriu maliciosamente. É isso, seu idiota. Exatamente o que eu queria. Enquanto ele levantava sua arma para atirar, uma sombra escura explodiu da linha das árvores. Crunch afundou suas mandíbulas no braço de Lin Ji, arrancando-o completamente. Lin Ji desabou, uivando de agonia, gritando como um porco preso, enquanto olhava horrorizado para a criatura. Zhou Jie derrapou até parar, chocado com o caos repentino. Ele estreitou os olhos. Isso é um lobo zumbi de nível 2. Enquanto isso, de volta à aldeia, Zhou Ying estava sentada no telhado, balançando as pernas e murmurando. Por que o segundo irmão e Bing Bing ainda não voltaram? De repente, batidas altas ecoaram do portão da frente. Uma voz gritou com urgência. Zhou Jie está em casa? Abra a porta. Zhou Ying espiou por cima da borda. Irmão Huang, tio Niu, meu irmão não está aqui. O que está acontecendo? Wang Tao, de repente, apontou para a crista da montanha e gritou. Olha lá! Zhou Ying rapidamente levantou o celular e ligou a lanterna, apontando para a distância. Quando o feixe se focou na encosta, seus olhos se arregalaram, completamente congelada no lugar. Descendo as encostas, vinham incontáveis zumbis, movendo-se como uma maré negra em direção à aldeia. Enquanto isso, Lin Ji estava deitado no chão, sangrando. Quase inconsciente, ele amaldiçoou com os dentes cerrados. Droga, é assim que eu vou embora? O zumbi lentamente virou seus olhos vermelhos para Zhou Ji. O instinto de Zhou Jie gritou. Não é bom, está mirando em mim. Com um uivo ensurdecedor, a besta avançou direto para ele. Zhou Zua desviou para o lado com reflexos rápidos, cortando a lâmina no peito da criatura enquanto ela passava. Sangue espirrou violentamente. O lobo zumbi caiu no chão, gritando de dor. Olhos fixos na besta ferida. Bom, está anoitecendo. Seu poder não está ainda em plena força, mas se a noite cair, Bing Bing e eu não teremos nenhuma chance. Precisamos terminar isso antes que o sol se ponha. De repente, um coro de uivos profundos e guturais ecoou da floresta. Zhou Zhuo congelou. Mais zumbis? Então ele percebeu. Sua expressão ficou sombria. Não, isso é uma horda. Seu olhar se fixou na distância, onde uma onda de mortos-vivos avançava pela floresta. Espere, o chefe da aldeia não era a fonte? Mas ele já está morto. Então quem é? Os morcegos poderiam ser a verdadeira causa. Assim que Zhou Zhuo juntou todas as peças, o lobo zumbi avançou diretamente contra ele, com um rugido de gelar o sangue. Suas garras desceram brutalmente, tentando rasgá-lo. No último segundo possível, Zhou Zhuo torceu seu corpo, escapando por pouco do golpe fatal. Seu coração batia forte. Como ainda está tão rápido, deveria estar morrendo. Então ele percebeu isso. O ferimento que ele acabara de esculpir no peito da criatura estava se fechando, curando-se rapidamente bem diante de seus olhos. Antes que ele pudesse se equilibrar, a besta abriu suas mandíbulas enormes e avançou novamente, tentando dilacerá-lo. Enquanto isso, no fundo da caverna, onde Zhou Ming havia sido enterrado, os escombros ainda tremiam das explosões anteriores. Um estrondo profundo ecoou cada vez mais alto pelo túnel. Então, bum, uma explosão de força fez as pedras voarem em todas as direções. Momentos depois, Zhou Ming surgiu da fumaça, seu corpo irradiando um brilho rubro e assustador. Um sorriso frio e distorcido se espalhou por seu rosto. De volta à ponte, Xia Bingbing olhou horrorizada enquanto o lobo zumbi avançava sobre Zhou Zhuo. A voz dela tremia enquanto ela sussurrava. Não, por favor, não. Assim que o lobo zumbi fechou suas mandíbulas em Zhou Zhuo, uma estranha aura vermelha irrompeu de seu corpo. Um brilho ardente que pulsava como energia viva debaixo de sua pele. O poder surgiu através dele, bruto, selvagem, incontrolável. Sentiu como se todo o seu ser estivesse queimando e renascendo. Com um rugido gutural, Zhou Zhuo lançou seu punho diretamente no queixo da besta. O lobo zumbi, completamente desprevenido, cambaleou para trás com o golpe devastador. Soltou um grito de agonia, sangue jorrando de sua boca enquanto caía no chão.
Jojo não deu chance para a criatura se recuperar. Seus olhos ardiam em vermelho enquanto ele avançava, erguendo sua lâmina bem alto, e com um corte limpo e brutal, ele cortou a criatura ao meio. Quando a poeira baixou, Xia Bingbing olhava para a silhueta ensanguentada em descrença. A voz dela era apenas um sussurro. Jojo? Ele se virou para ela, com um sorriso suave. Sim, estou aqui. Desmoronando fraca no chão, Xia Bingbing deu um sorriso tênue. Desde que você esteja bem. Xia Bingbing olhou para o lobo zumbi decapitado, depois para Jojo, que estava calmo e firme. Ela soltou uma risada fraca. Você é extremamente forte, e de alguma forma nem estou surpresa. É porque no fundo, ela pensou, eu já comecei a acreditar. Que ele pode consertar qualquer coisa? Zhou Zishu olhou para suas mãos. O poder que percorria seu corpo não havia desaparecido. Ele pulsava, selvagem, mas controlado. De onde isso veio? Poderia ser um despertar, mas algo não fazia sentido. Em sua vida passada, ninguém despertava sem um núcleo de cristal, e ainda assim, eu nunca usei um. Ele saiu do transe, olhos focando no enxame de mortos-vivos, avançando em sua direção. Seu tom ficou mais sério. Agora não é hora de conversar. Precisamos nos mover. Estamos cercados. Se ficarmos aqui, estamos mortos. Notando o ferimento na perna dela, ele deu um passo à frente. Você não pode correr assim. Vou te carregar, apenas segure e firme, vai ser uma viagem turbulenta. Cerrando os dentes, Xia Bingbing lutou para se levantar. Seu rosto estava pálido de dor, mas ela assentiu com firmeza. Ok. A horda de zumbis rugia como uma onda quebrando, seus rosnados cortando o ar enquanto se aproximavam. Zhou Zishu não hesitou. Ele jogou Xia Bingbing em suas costas e correu em direção à aldeia com tudo que tinha. O contorno da aldeia apareceu à vista, mas os mortos-vivos estavam se aproximando rapidamente, passos soando como tambores da morte. Ele olhou para trás, calculando rapidamente. Há muitos deles. Mesmo que eu pudesse derrubá-los todos, não posso proteger Bingbing de se machucar. Assim que ele cerrou os dentes e se preparou para continuar correndo, um rugido alto ecoou à distância. Um veículo avançando através do caos como um míssil. Era um caminhão off-road, fortemente modificado, cuspindo bolas de fogo massivas do escapamento traseiro, derrubando zumbis como alvos de papel. Quando alcançou Zhou Zishu, o motorista fez uma curva brusca. A traseira do carro girou, lançando uma parede de chamas que arremessou os mortos-vivos no ar, reduzindo-os a cinzas instantaneamente. O carro derrapou até parar. A janela do motorista desceu, revelando o pai de Zhou, um cigarro pendurado nos lábios. Com um grande sorriso, ele gritou: Zishu, papai veio para salvar o dia. Do banco do passageiro, Zhou Ying acenou animadamente. E eu, apoio de fogo pronto e carregado. Após pegá-los, o pai de Zhou pisou fundo no acelerador, correndo de volta para a aldeia. Vendo os mortos-vivos ainda no encalço deles, ele gritou: Gunner, dispare 3 das bombas dragão estilo Zhou. Entendido. Zhou Ying respondeu sem hesitar, puxando 3 bombas caseiras de fogo de sua mochila e atirando-as pela janela traseira. Chamas explodiram atrás deles, incendiando vários zumbis, mas as criaturas continuaram correndo, envoltas em fogo. O pai de Zhou deu uma risada fria. Ainda nos perseguindo enquanto está em chamas? Tudo bem, vamos aumentar o ritmo. Ele jogou um barril de pólvora pela janela. Então, com um estalar de dedos, ele lançou seu cigarro aceso direto nele. Bum! Uma explosão massiva iluminou a noite, envolvendo a estrada em um inferno em chamas. Zhou Ying comemorou do banco de trás, os olhos brilhando. Isso foi insano. Vamos lá. Enquanto isso, Zhou Zishu e Xia Bingbing trocaram um olhar de descrença impotente. Esta família pode realmente ser mais louca do que os zumbis. Zhou Zishu de repente lembrou que havia um kit médico debaixo do assento. Ele se abaixou para pegá-lo. Assim que ele puxou algumas ataduras e pomada, Zhou Ying as arrancou de suas mãos e repreendeu. Ei, você não agarra a perna de uma garota desse jeito. Então, com um sorriso travesso, ela acrescentou. A menos que tenha algo acontecendo entre vocês dois que eu não sei, Xia Bingbing corou e soltou uma risadinha tímida. Zhou Zishu revirou os olhos, pensando, esse garotinho sempre causando problemas. Ignorando-a, ele se virou para o pai. Pai, como estão as coisas em casa? O pai de Zhou manteve os olhos no espelho retrovisor, respondendo calmamente, estamos bem por enquanto. A horda ainda não invadiu a vila. Zhou Zishu assentiu, então olhou para os explosivos na traseira. A propósito, toda essa dinamite, você realmente fez isso? E você estava fumando ao lado?
Sério? O pai de Joe riu orgulhosamente. Claro que sim. Antigamente, eu era obcecado por explosivos. Trabalhava nas minas como especialista em demolições da equipe. Uma vez que as minas secaram, eu não tinha mais nada para explodir. Tentei mexer com fogos de artifício em casa, mas sua mãe acabou com isso bem rápido. Ele soltou um longo suspiro, balançando a cabeça como um homem privado de sua verdadeira vocação. Zhou Chuan de repente lembrou-se de algo e perguntou: Espera, aquela explosão na cozinha no ano passado foi obra sua? Seu pai visivelmente enrijeceu, a voz trêmula. Oh, o quê? Claro que não. Não seja ridículo. Zhou Chuan semicerrava os olhos. Pai, você está tremendo. Seu pai murmurou. Não conte para sua mãe. Logo chegaram ao portão da frente. No momento em que saíram, um guincho alto ecoou dentro do pátio. O rosto do pai de Joe ficou pálido. Ele correu até a porta e se jogou contra ela. Droga, está trancada por dentro. Sem hesitar, Zhou Chuan avançou, dobrou os joelhos e arrombou a porta com um poderoso golpe de joelho. Dentro do pátio, eles foram recebidos por uma visão surreal. A mãe de Joe segurando casualmente um zumbi em pânico pelo pescoço com uma mão. Ela olhou para a criatura e disse friamente: Ah, é você, tia Jang da próxima aldeia. Há quanto tempo? O pai de Joe e Jotin espiaram por trás da moldura da porta quebrada. Eles estremeceram ao ver sua expressão furiosa e se esconderam silenciosamente atrás da parede. Zhou Chuan ficou na frente, chamando cautelosamente: Mãe, ela nem sequer olhou para cima. Ainda segurando sua frigideira, ela rosnou para o zumbi. Você realmente saltou e me assustou, hein? Você acha que só porque se transformou nisso, não precisa me pagar de volta? A mãe de Joe balançou furiosamente sua frigideira na mulher zumbi. E outra coisa, da última vez que jogamos cartas, você ainda me deve 500. Eu dei ao seu filho 600 quando ele foi para a faculdade, mas quando meu filho mais velho foi aceito, você não nos deu nada. E então, você teve a coragem de fofocar sobre nós? Você merece isso. Zhou Chuan olhou para a cena em choque, aproximando-se de seu pai. Quando a mamãe ficou tão forte? Seu pai deu uma tragada lenta no cigarro. Ela sempre foi assim. Naquela época, sua mãe era a chefe em um raio de 10 vilas. 3 a 5 homens não podiam tocá-la. As coisas só se acalmaram depois que ela me conheceu. Embora a verdade seja dita, ela meio que me forçou a casar com ela. Thunk. Uma frigideira voadora bateu na parte de trás da cabeça dele. De dentro do pátio, a voz de sua esposa saiu fria e afiada. Mentiroso, você foi quem implorou para se casar comigo. Ela se virou para olhar feio para Zhou Chuan. E você arrebentou o portão da frente como um herói, hein? Wapo Yunpuo Ena. Espera até eu colocar minhas mãos em você. Zhou Chuan instantaneamente deu um passo para trás, tentando sair discretamente, mas Xiao Bingbing rapidamente falou: Tia Xia, por favor, não o culpe. Ele realmente estava apenas preocupado com você. No momento em que essas palavras saíram da boca dela, a mãe de Zhou congelou no meio do passo. Ela lentamente se virou para Bingbing, com o rosto suavizando, como um interruptor acionado. Ah, Bingbing também está aqui? Eu estava só brincando antes. Não leve isso a sério. E ele é super tranquilo, sabe? Zhou Chuan ficou parado ali, olhando fixamente para a cena. A atuação dela é mais assustadora do que os zumbis. Nesse momento, um rugido arrepiante veio do lado da parede do pátio. Um zumbi subiu e estava gritando loucamente, mas antes que pudesse pular, foi atingido no ar e caiu de volta para fora. Em cima do muro, Huan Tao gritou com urgência: Parem de conversar, eles estão entrando. Os zumbis estão invadindo a aldeia, e há um grupo inteiro vindo direto para nós do oeste. Os olhos de Zhou Chuan se aguçaram. Ele convocou a energia dentro dele, luz vermelha percorrendo seu corpo. Então, lançou-se diretamente para a luta. Quando viu seu pai lançando explosivos, sua irmã manuseando um canhão caseiro e sua mãe avançando com sua panela de ferro, o coração de Zhou Chuan encheu-se de convicção. Desta vez, lutamos juntos. Não vamos deixar passar nenhum. Não estou mais sozinho. Com minha família ao meu lado, nós vamos sobreviver a esta maré de morte. Mas então, de repente, os zumbis na retaguarda começaram a recuar. Join piscou em descrença. Olha, eles estão recuando. Ou estão com medo. Zhou Yuju franziu a testa. Não, zumbis não sentem medo. Como se para responder a ele, os zumbis reapareceram. Desta vez, carregando escadas, pés de cabra e até serras. Eles estavam se organizando. O pai de Zhou ficou paralisado, chocado. Você só pode estar brincando? Eles têm ferramentas agora? Estamos lidando com zumbis ou um exército de cerco? A voz de Zhou Yuju ficou fria. Eles não estão agindo por instinto. Alguém está controlando-os. Em meio ao caos, Zhou Yuju de repente avistou uma figura em um telhado distante.
ele estreitou os olhos. Era Ling Ji, o homem que deveria ter morrido na explosão, agora estava de pé, com sua face contorcida, olhando para eles com um sorriso frio e inquietante. Naquele momento, ondas de zumbis avançaram em direção ao complexo da família Zhou, implacáveis como uma maré. O pai de Zhou xingou entre dentes cerrados. Droga, por que todos estão vindo direto para nós? Ele se virou e gritou: Ying, os explosivos! Zhou. Ying entrou em pânico. Estamos sem. Usamos todos eles. Do lado, a voz de Huang Tao soou. Zhou Jiua. Alguns deles estão escalando pela lateral. Zhou Jiua se virou abruptamente e viu vários zumbis subindo pela parede lateral. Seu coração afundou. Uma distração? Eles estão usando táticas agora. Olhando para baixo, ele viu Xia Bingbing e seus pais cercados, lutando contra os mortos-vivos com toda a força que ainda tinham. Toda a família estava envolvida em uma luta desesperada. Os olhos de Zhou Jiua se estreitaram. Luz vermelha piscando mais uma vez. Pai, mãe, segurem a linha no pátio. Deixem o resto comigo. Com isso, seu poder aumentou e ele pulou do muro, mergulhando direto no coração da horda. O pai de Zhou observou enquanto seu filho saltava na horda, o pânico crescendo em seu peito. Jiua! Gritou ele com a voz falhando de medo. No momento seguinte, os zumbis vieram em massa, enterrando Zhou Jiua sob uma montanha de dentes afiados e membros arranhando. Mas sob o peso esmagador, Zhou Jiua não estava com medo. Ele fechou os olhos e sentiu a energia dentro dele rugir para a vida como uma tempestade vulcânica. Segurando sua lâmina com força, ele rosnou entre dentes cerrados. Barreira de sangue, força quebradora de terra, habilidade liberada, Blood Azura. Em um único movimento explosivo, ele balançou sua espada para fora. Uma onda carmesim de poder explodiu de seu corpo, obliterando todos os zumbis ao alcance, transformando-os em pedaços voadores de carne e osso. Quando o sangue assentou, Zhou Jiua permaneceu de pé, ofegante. O movimento desencadeou uma memória. Em sua vida passada, ele tinha visto um homem da Legião do Amanhecer. O comandante Supremo Ponto, um dos usuários de habilidades mais poderosos vivos. Ele tinha usado exatamente o mesmo movimento, mas Zhou Jiua sabia que sua versão de Blood Asura ainda estava longe de estar completa, e ainda assim, ele não se importava. Eu não preciso de perfeição, eu não preciso ser o mais forte. Tudo que eu preciso é da força para proteger aqueles que amo. Ele olhou para a figura retorcida no telhado. Esses zumbis não significam nada. A verdadeira ameaça é quem os controla. Se você quer acabar com o caos, tire o rei do jogo. Quando outra onda de zumbis avançava em sua direção, Zhou Jiua sorriu, os olhos brilhando em vermelho. Você realmente acha que esse tipo de lixo é suficiente para me parar? Assim que Zhou Jiua terminou suas palavras, um rugido ensurdecedor explodiu atrás dele. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele se virou bem a tempo de ver um zumbi avançando em direção a Xia Bingbing. Antes que pudesse alcançá-la, a mãe de Zhou bateu sua frigideira no rosto da criatura, lançando-a para longe. Ela correu para o lado de Bingbing, olhos cheios de preocupação. Xia, você está bem? Ele te mordeu? Ofegante, Bingbing balançou a cabeça. Estou bem, tia Xia. Onde está Zhou Ji? Eu o vi pular agora mesmo do jardim da frente. Zhou Min gritou animadamente. Eu o vi. Ele era como um super-herói, cortando zumbis como se não fosse nada. Ele ficará bem. Mas assim que suas palavras caíram, bum, um estrondo trovejou pelo ar. Zhou Min ficou paralisado. Lentamente ela se virou e ali, entre pedras quebradas e poeira, estava Zhou Ji, ensanguentado e machucado. Esforçando-se para se levantar, ele gritou roucamente: "Fique para trás, não se aproxime, corra!" Diante dele estava um urso zumbi mutante, 2 vezes o tamanho de um caminhão, olhos brilhando em vermelho, fragmentos de aço saindo de sua espinha. Seu hálito saía como fumaça de uma fornalha. Não estava apenas observando, estava caçando. O corpo de Zhou Ji tremia de dor, mas ele se obrigou a levantar. Ele cerrou os punhos, olhar fixo na besta, voz baixa e resoluta. Agora mesmo, sou o único que pode enfrentar isso. State Change to Functions Output, especialistas, analistas de mercado, funcionários e história, além de consultas ao Banco Central. E eu não vou deixar minha família se machucar. Não de novo. Os olhos de Zhou Ji arderam de raiva enquanto ele liberava cada gota de poder dentro dele. Uma tempestade de energia vermelha como sangue surgiu ao seu redor como fogo selvagem. Ele permaneceu firme em frente ao urso monstruoso com os dentes cerrados. Se eu tiver que morrer hoje, vou morrer protegendo minha família. Do pátio, seu pai, mãe e irmã gritaram em pânico. Juji, recue! Mas Zhou Ji não se moveu 1 centímetro.
O gigante urso zumbi rugiu e avançou, suas garras descendo como uma guilhotina. Zhou desviou para o lado bem a tempo, mas antes que a garra pudesse atingir, um estrondo alto ecoou, seguido por uma voz familiar. Bem, então você também pode usar esse tipo de poder, hein? E aqui eu pensei que você estava relaxando. A poeira se dissipou, revelando Zhou Ming bloqueando calmamente a garra do urso com uma mão. Desculpe pela demora, irmãozinho. Os olhos de Zhou Ji se arregalaram de choque e alegria. Irmãozão. Zhou Ming esticou os ombros com um sorriso. Demorei um pouco nas montanhas para me acostumar com esse poder. Ele olhou para Zhou Ji. Agora observe atentamente. É assim que você realmente usa isso. Com um giro do braço, Zhou Ming lançou o urso gigante pelo ar. Ele voou como um trem de carga descarrilado, atingindo uma pilha de escombros com um estrondo ensurdecedor. Zhou Ming sacudiu a poeira e sorriu. Ainda respirando? Pele dura. Esse hamster gigante. Zhou Ming se virou com calma e disse, deixa comigo. Você, vá cuidar do que só você pode. Zhou Ji sorriu, olhos frios como aço. Entendido. Ele se virou lentamente, fixando os olhos em Lin Ji, que ainda estava parado no telhado distante. Memórias de sua vida passada voltaram. A família dele morrendo na frente dele, os próprios gritos de desespero na noite, a amargura, a raiva, os pesadelos intermináveis. Desta vez, com poder em minhas mãos, eu destruirei tudo que os ameaça. Zhou Ji avançou, sua voz fria e cortante. Lin Ji, então você ainda está vivo. Lin Ji se virou lentamente. Seu braço outrora, cortado agora, substituído por uma grotesca garra semelhante à de um lobo. Ele soltou uma risada baixa e rouca. Não, agora você está falando com outra pessoa. O velho Lin Ji está morto. Ele sorriu, olhos selvagens, presas expostas. Este corpo está livre dos limites da humanidade. Sou parte zumbi, parte homem, inteligência e controle, tudo em um só. Eu comando a horda. Eu mantenho minha mente. Neste apocalipse, eu sou o rei. Abaixo, as hordas de zumbis se aglomeravam em direção ao prédio. Lindsay ficou de pé, olhos fechados, absorvendo a onda de poder sombrio, inundando seu corpo. Ele sorriu com desprezo. Sabe, Zhou Juo, eu realmente devo lhe agradecer. Se você não tivesse cortado aquele lobo zumbi em pedaços, eu não teria recebido aquele núcleo de cristal de bandeja. A voz dele ficou mais baixa, os lábios se curvando em um sorriso cruel. Eu estive pensando, como devo retribuir por esse presente. E eu finalmente decidi, Ching. Ele nem teve tempo de terminar. Um único flash de aço, a lâmina de Zhou Juo desceu com força. A cabeça de Lin Ji partiu-se ao meio, sangue jorrando como um geyser. Zhou Juo embainhou sua espada com uma expressão fria. Ainda o mesmo covarde, apenas com a boca mais barulhenta. E você acha que está apto para ser rei? Ele se virou, os olhos percorrendo o campo de batalha. Agora que Lin Ji se foi, o irmão mais velho deve ter menos pressão do lado dele. Mas então, uma risada arrepiante ecoou por trás. Que diabos, foi só isso? Zhou Juo congelou, virando-se lentamente, apenas para ver o corpo de Lin Ji se levantando novamente, o corte em seu crânio se fechando novamente. Carne pulsando, ossos se encaixando de volta com estalos nauseantes. Os olhos de Lin Ji agora brilhavam com um vermelho selvagem. Ele sorriu, voz mais profunda, mais monstruosa. Aceite, Zhou Juo. Sua lâmina não pode me matar. Os olhos de Zhou Juo se arregalaram. Ele imediatamente levantou sua lâmina, colocando-a firmemente diante de seu peito. Ele herdou a regeneração do lobo zumbi. Eu tenho que acabar com isso agora. Mas antes que ele pudesse atacar, Lin Ji apareceu ao lado dele como uma sombra. A voz dele escorreu no ouvido de Zhou Juo como veneno. Somos iguais, Zhou Juo. Este é o nosso tempo. Junte-se a mim. Os mortos nos servirão, os vivos nos alimentarão. A humanidade se ajoelhará, como gado sob nosso domínio. Ele gesticulou em direção às hordas em enxame. Eu até trouxe um pequeno presente para você. Livrei-me dessas linhagens inferiores ao seu redor. Xiao Shue Zhuo, eles vão terminar isso em breve. Mas antes que ele pudesse recuperar o fôlego, bum, um grande estrondo sacudiu o chão.
O cadáver do urso gigante caiu ao lado dele, levantando uma nuvem de sujeira e sangue. Por trás da parede, a voz de Zhou Ming ecoou com um toque de malícia. Cara, esse aí aguentou bastante. Vamos usar ele pra tapar o buraco, beleza? O pai de Zhou se virou rapidamente, aliviado e tenso. Xiaoshu, como está seu irmão? Sua está bem? Zhou Ming olhou para o zumbi se aproximando de todas as direções. Ele cerrou os dentes. Não havia como escapar agora. Virando-se para o pai, ele disse com firmeza: Não se preocupe, Zhou Zhuo tem mais potencial do que eu jamais tive. Ele vai terminar isso. Enquanto isso, Zhou Zhuo foi mais uma vez atingido por Lin Ji, sendo lançado para longe, batendo no chão com um estrondo de quebrar ossos. Poeira explodiu para fora. Ele ficou lá, sangue escorrendo de sua boca, corpo machucado. Lin Ji se abaixou, agachando-se no topo dos escombros com um sorriso malicioso. Tish, decepcionante. Isso é tudo que você tem, Zhou Zhuo? Ainda assim, ajoelhe-se agora e eu te perdoarei por levantar sua lâmina. Contra seu rei, mas antes mesmo das palavras saírem de sua boca, corte. Um lampejo carmesim cortou o ar. Zhou Ji avançou, sua lâmina cravando-se no peito de Lin Jia, lançando-o através de 3 paredes de pedra. A poeira ainda girando, Zhou Ji ficou ereto, olhos afiados, voz fria. Humanos não andam com feras, especialmente aquelas que mostram os dentes para minha família. Ele marchou em direção à figura amassada nos escombros, espada ainda pingando sangue, e com uma voz, como se fosse um julgamento, ele declarou: Lin Jia, só há uma coisa que me resta fazer, matar você. O ferimento no peito de Lin Jia começou a se fechar quase instantaneamente. Em pé, ele lambeu o sangue de Zhou Ji de sua garra, com a voz fria e ameaçadora. É mesmo? Que pena, Zhou Ji. Então eu te condeno à morte. Num piscar de olhos, ele avançou. Sua garra desceu, como uma guilhotina caindo, cortando o ar com força aterrorizante. Zhou Ji Mao levantou sua lâmina a tempo. Clang! Faíscas explodiram no impacto. Ele é mais rápido, mais forte. Os braços de Zhou Ji tremiam com a força. Não posso aguentar isso por muito mais tempo. Golpe após golpe caíram. Lin Jia era implacável. Uma dor lancinante atravessou o braço de Zhou Ji. Um corte profundo abriu até mesmo sua barreira de sangue. Reagindo instantaneamente, ele se afastou com um chute e aterrissou vários passos atrás, respirando pesadamente. Ele olhou para o ferimento, olhos se estreitando. Nem mesmo o meu escudo de azura de sangue consegue aguentar mais. Estou chegando ao meu limite. Do outro lado do campo de batalha, Lin Jia zombou, lambendo sua garra. Impressionante, Zhou Ji. Você escapou dessa. Eu realmente pensei que já estaria admirando suas tripas. Zhou Ji sentiu suas forças se esvaindo. Sua visão ficou um pouco turva. A aura do azura de sangue estava tremulando, morrendo. Mas então, ele olhou para cima, encarou diretamente o monstro à sua frente e apertou sua lâmina com mais força. Se eu só tiver uma chance sobrando, que termine assim. Antes que Zhou Ji pudesse reagir, Lin Jia apareceu de repente na frente dele. Ele sorriu maliciosamente, com os olhos brilhando em vermelho. Ei, te peguei. Pra ser honesto, nem eu sei o quão forte sou, quando estou com força total. Zhou Ji congelou por um segundo, tempo suficiente. A garra de Lin Jia cortou seu peito, profundo e brutal. Sangue jorrou do ferimento, pintando o chão. Mas naquele instante, Zhou Ji alcançou dentro do casaco. Com um último surto de vontade, ele jogou um explosivo caseiro direto no rosto de Lin Jia. Aproveite esta surpresa, bastardo. Bum! As chamas ganharam vida, engolindo a área em um inferno infernal. De dentro das chamas, a voz de Lin Jia ecoou, fria e zombeteira. Um coquetel molotov? Você acha que isso é suficiente para me matar? Quando a fumaça se dissipou, Lin Jia saiu ileso, mas Zhou Ji havia sumido. Ele piscou, então murmurou. Ele correu, então ele riu, forte, maníaco, desequilibrado. Haha, seu sangue cheira como um sinalizador no escuro. Você acha que pode se esconder de mim? Seu sorriso desapareceu. Os olhos ficaram frios como gelo. Corra o quanto quiser, Zhou Ji. Eu vou te encontrar. E quando eu encontrar, vou te despedaçar pedacinho por pedacinho. Em outro lugar, Zhou Ji desabou dentro de uma loja de conveniência escura. Ofegante, ele segurava seu ferimento. Suor, sangue e dor se misturaram, mas sua mão no cabo da lâmina continuou firme. Zhou Ji encostou-se na prateleira fria, olhos fixos em seu braço ferido. O sangramento havia parado.
não completamente curado, mas o suficiente. Ele sentiu um lampejo de surpresa. Então, Blood Asura pode curar? Mas seu alívio durou pouco. Sua energia estava quase esgotada. Apenas uma jogada restante. Uma última chance. Do lado de fora do posto de gasolina, passos ecoaram. Então, veio a voz de Lin Jia, retumbante e cruel. Um posto de gasolina? Sério, Zhouji? Algumas pessoas morrem sem bom gosto. Você escolheu seu caixão como um camponês. A garra dele arranhou uma van enferrujada, faíscas voando a cada raspagem. O metal gritou em protesto. Ele diminuiu o ritmo dos passos, sua voz tornando-se baixa e deliberada, como um predador explicando as regras da caça. Diga-me. Você sabe por que os lobos caçam, mesmo quando não estão com fome? Lindy caminhava lentamente, com a voz quase reverente. Sentir o terror da presa, sua esperança desesperada, esmagada após cada truque engenhoso falhar. Aquele momento de puro colapso. Essa é a melhor especiaria. Com um sorriso torto, ele bateu o pé em um carro próximo. Colisão. O veículo virou como um brinquedo, aterrissando com um estridente som metálico. Ele olhou para o chão, seguindo o rastro de sangue. Levava a um fio de tropeço mal visível, brilhando levemente com gasolina. Acima dele, um coquetel molotov de vidro pronto para cair ao menor toque. Lin geriu, seu sorriso se alargando. Você achou que eu seria burro o suficiente para seguir sua armadilha? Para cair na sua armadilha como um cachorro cego? Ele lentamente ergueu uma garra, os olhos se estreitando. Não. O cheiro mais forte de sangue vem de lá de cima. Flash. Com um salto repentino, Lindy cortou para cima, sua garra rasgando o teto. O teto desabou, caindo em uma tempestade de aço e madeira. O telhado desabou, destroços espalhados, e no meio da poeira, uma jaqueta ensanguentada caiu aos pés de Lindy. Ele a pegou rapidamente, confuso, olhos se estreitando. O quê? Uma jaqueta? Mas antes que ele pudesse reagir, Zhouji surgiu das sombras, bem na frente dele. Em um movimento suave, ele jogou um punhado de pó no rosto de Lindy. Arca! Lindy gritou de dor, agarrando seus olhos ardentes. Zhouji, o que diabos você fez? Zhouji se aproximou, a voz calma e fria. Isso é sal. Você não podia sentir o cheiro? Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Por outro lado, você não sente mais cheiro de nada. Não consegue ver também, consegue? Zhouji deu um passo à frente, a voz fria e controlada. Você herdou a força do lobo zumbi, mas também sua maior fraqueza. O nariz de um lobo possui mais de 200 milhões de células olfativas, capazes de detectar mais de 2 milhões de cheiros diferentes. Essa sensibilidade transforma o sal em pura agonia. Ele trancou os olhos com o contorcido Lindy. A maioria das pessoas abaixam a guarda quando acham que já viram através de uma armadilha. Você se chama de rei, mas você não é diferente. Apenas um cachorro cego sufocando em sua própria arrogância. Lindy rugiu, olhos selvagens de raiva. Zhouji, eu vou te matar. Vou te despedaçar. Zhouji levantou sua lâmina, calmo como sempre. Você não terá a chance. Energia de sangue percorreu seu braço, envolvendo sua espada em uma tempestade carmesim de poder. Blood Asura, fatiador de mundos. A lâmina desceu em um flash de luz vermelha. Boom! Lin Jia foi esmagado contra o chão, uma onda de choque rasgando o solo. A fumaça encheu o ar até que a cratera ficasse visível. Zhouji ficou na beira, olhando para o abismo. Ainda vivo, ele murmurou. Droga, vocês monstros são realmente difíceis de matar. Lin Jia estava esmagado na cratera, ensanguentado e arquejando, mas ainda rosnando entre os dentes. Eu sou o rei, eu não morro. Mas algo mudou. Seus olhos se arregalaram de choque ao notar o líquido subindo em volta dele. Denso, oleoso e cheirando a gasolina. O que é isso? Ele gritou, pânico substituindo a fúria. A voz de Zhouji cortou a tensão, calma e fria. Aquelas pequenas bombas de fogo não foram suficientes. Ele parou pouco antes da cratera, olhando para o céu. Então eu pensei, por que não testar se um tanque de combustível subterrâneo cheio pode mandar um monstro como você direto para o inferno? Seu tom nunca se elevou. Não havia raiva nem medo, apenas uma tranquilidade final. Este posto de gasolina é o seu caixão. Adeus, Lin Jia. Boom! De volta à vila, o pai de Zhou estava no portão, com armas nas mãos.
De repente, uma explosão estrondosa abalou o horizonte. Ele olhou para cima, confuso. O que está acontecendo? E então, uma bola de fogo brilhante surgiu à distância. Um segundo sol nascendo sobre as ruínas. O pai de Joe ficou em silêncio, observando o brilho ardente no horizonte. O sol nasceu, ele murmurou. Olhem! Zoing gritou animadamente. Todos se viraram. A horda de zumbis que os cercou durante toda a noite estava recuando. À medida que a maré da morte lentamente se afastava, os defensores exaustos finalmente sorriram, aliviados por estarem vivos. Enquanto isso, Jojo olhou para o sol nascente. Ele sorriu levemente e começou a caminhar de volta para casa, mas uma voz fraca chamou por trás. Encostada em uma parede quebrada, estava uma figura pálida, quase inconsciente. Jojo, me ajude! A cabeça dela caiu para frente quando suas forças se esgotaram. Jojo congelou, virou-se lentamente. Likin, de volta em casa, Joing estava de braços cruzados, olhando com raiva para o irmão. Mano, você é realmente um pervertido? Que tipo de cara tira a roupa de uma garota em público? Jojo suspirou, claramente frustrado. Eu estava apenas verificando se Likin tinha sido mordida. Você não pode simplesmente levar alguém para casa só porque parece estar bem. Muitos grupos foram eliminados exatamente por esse erro, ele acrescentou, quase defensivamente. E eu também não estava usando uma camisa, então tecnicamente foi justo. Joing revirou os olhos. Isso só faz você parecer ainda mais assustador. Ainda bem que te parei a tempo. Se 5C tivesse visto isso, Jojo abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, a porta próxima rangeu ao abrir. Xia Bingbing saiu calmamente. Ela está bem, ela disse. Eu a chequei. Apenas exausto, tanto mentalmente quanto fisicamente. Ela vai acordar logo. Ela fez uma pausa, olhando para os dois. Por que vocês dois parecem tão estranhos? Zoing tossiu, forçando um sorriso. Nada. Estamos só felizes que você está bem. 5 graus Celsius. Jojo virou-se para ela. Um toque de calor em sua voz. Obrigado por tudo. Xia Bingbing abaixou o olhar, respondendo quietamente. Eu realmente não fiz nada. Vocês são aqueles que fizeram todo o trabalho pesado. Após um curto descanso, Huang Tao, Tio Niu e Xia Bingbing se preparam para partir. Eles queriam verificar a aldeia para encontrar mais sobreviventes enquanto ainda era dia, parte do dever deles como membros do conselho da aldeia. Pouco antes de irem embora, Jojo chamou Xia Bingbing, vendo a culpa em seus olhos. Bingbing, não se culpe. Ninguém pode parar uma maré de zumbis com antecedência. Não podemos salvar todos, mas enquanto estivermos vivos, ainda há esperança. Xia Bingbing virou-se sorrindo suavemente. Eu sei. Obrigado. De dentro do carro, Zhou Ming riu. Nada mal, irmãozinho. Você finalmente está aprendendo a falar como um ser humano. Zhou Juo observou o grupo ir embora, murmurando. Desta vez, o final é finalmente diferente. Zhou Ming levantou uma sobrancelha. Do que você está falando? Eu estava falando do seu Kie, mas deixa pra lá. Ele suspirou, então deu partida no carro. Vamos embora. Ainda precisamos lidar com esses corpos. Os dois dirigiram em direção às montanhas e começaram a trabalhar na limpeza final. Diante dos corpos em chamas, Jojo falou baixinho. Esses corpos mutantes têm que ser incinerados. Se os animais os comerem, podemos estar diante do próximo desastre. Zhou Ming bateu as mãos para tirar a poeira e sorriu. Bem, parece que finalmente podemos ir para casa e dormir de verdade. E Jojo, certifique-se de levar o carro para lavar no posto de gasolina. Está fedendo. Jojo coçou a cabeça de forma constrangedora. Sim, sobre aquele posto de gasolina. Então ele franziu a testa. Espera um segundo. Porque eu? Zhou Ming passou um braço ao redor do ombro dele com um sorriso. Porque eu sou seu irmão mais velho. Algum problema com isso? Zhou Sora estreitou os olhos. Você conhece as regras? Zhou Ming levantou uma sobrancelha. Sério? Você tem certeza de que ainda pode me vencer agora? Jojo Oryu, por favor, nunca perdi no jogo de pega-pega fantasma. Eles rapidamente montaram tudo. Zhou Ming era o caçador de fantasmas. Jojo fazia o papel de fantasma. As regras eram simples. O caçador conta até 10 segundos enquanto o fantasma corre. Se for pego dentro de 3 minutos, o caçador vence. E o fantasma? Apenas corra como o diabo. Quando o poder de Jojo explodiu e ele saiu correndo, Zhou Ming riu atrás dele. Sério? Usando esse truque? Você se lembra que eu também sei, certo? Antes que Jojo pudesse reagir, Zhou Ming já estava bem atrás dele. Ele se lançou para agarrá-lo, mas Jojo parou de repente, torceu o corpo e desviou para o lado como uma sombra.
Os dois correram pela floresta, saltando sobre raízes, entrelaçando-se entre árvores, envolvidos em um jogo implacável de pega-pega. De repente, Zhou saltou alto, mirando em um galho de árvore acima. Zhou Ming piscou surpreso, depois sorriu. Ah, indo pro ar? Boa tentativa. Sem aviso, ele correu diretamente para a árvore. Assim que Zhou estendeu a mão para o galho, craque, a árvore tombou com um estrondo retumbante. Assustado, Zhou ajustou-se no ar e pousou em segurança no chão. Atrás dele, Zhou Ming ainda estava sorrindo, com a lâmina na mão, recém-cortada à árvore. Achou que iria escapar lá em cima? Nem pensar. Zhou mal tinha aterrissado quando sentiu algo enorme vindo por trás. Ele se virou rapidamente, apenas para ver Zhou Ming lançando o tronco inteiro de uma árvore em sua direção. Zhou cruzou os braços, se preparou e bloqueou com toda a força. Os irmãos ficaram imóveis, um empurrando, outro resistindo, a energia crepitando entre eles. Zhou Ming riu, sua voz cheia de desafio. Vai correr de novo, irmãozinho? Zhou não respondeu às provocações do irmão. Ele estava muito concentrado em segurar o tronco de árvore que estava caindo, maravilhado em silêncio com a força bruta por trás disso. Percebendo que não havia como empurrar de volta de frente, ele deixou o impulso levá-lo para trás para absorver o impacto. Momentos depois, o tronco se chocou contra o penhasco com um estrondo, levantando uma nuvem de poeira e lascas. Zhou Ming, parado no meio da bagunça, coçou a cabeça de forma embaraçosa. Eu exagerei? Ele gritou. Zhou, você está bem aí embaixo? Mas não recebeu resposta. Quando a poeira baixou, ele não viu ninguém. Então, ploc, uma pedrinha acertou o topo de sua cabeça. A voz de Zhou surgiu lá de cima. O tempo acabou. Ghost venceu esta rodada. Zhou Ming olhou para o penhasco e gritou. Quando você subiu aí, seu moleque sorrateiro? Zhou desceu levemente sorrindo. Quando me encostei no penhasco para absorver o impacto, entendi muita coisa sobre como nossos poderes funcionam. Zhou Ming assentiu. Eu consegui o meu absorvendo um núcleo de zumbi. Você também, certo? Zhou deu de ombros e respondeu casualmente, algo assim, embora em sua mente ele acrescentasse, tecnicamente foi em minha vida anterior, então em voz alta, mas acho que minha habilidade é um pouco diferente, posso aproveitar os poderes de outras pessoas. Zhou Ming piscou surpreso. Espere, você quer dizer que pode usar meus poderes? Tipo, copiá-los? Não é apenas coincidência. Zhou assentiu. Sim, algo assim. Sua habilidade, Blood Bastion, certo? Aumenta a força física, a velocidade e a defesa. Além disso, essa aura carmesim ao seu redor pode bloquear a maioria dos ataques físicos. Com base na nossa pequena luta, acho que posso replicar cerca de 70% dela. Zhou Ming levantou uma sobrancelha. 70% e eu ainda perdi? Droga! Isso não é tudo, Zhou acrescentou. Acho que posso avaliar suas habilidades de maneira bastante detalhada. Zhou Ming piscou. Espera aí, estamos falando das estatísticas de personagens de RPG agora? Como se você tivesse uma interface pessoal ou algo assim? Não exatamente, Zhou disse, flexionando os dedos. É mais um instinto, como se eu pudesse sentir os números por trás da força de uma pessoa. Se a média de estatísticas de um adulto é 20, seu poder e agilidade seriam cerca de 90. Sua resistência talvez 95. Quanto à inteligência, espera. Zhou Ming interrompeu sorrindo. Não me diga que isso também me deixa mais inteligente? Zhou deu uma risadinha, mais pra 0. Honestamente, assistir você lutar com um toco de árvore foi meio doloroso. Zhou Ming colocou um braço em volta do ombro dele com um falso rosnado. Cuidado, garoto. Meu QI 0 ainda pode arrancar seus dentes. Então ele de repente lembrou de algo. Ah, certo. O cristal do núcleo do urso zumbi. Eu guardei na sua gaveta. Pode ser útil mais tarde.